Olá, está no ar mais uma edição do nosso podcast Soja Brasil. Eu sou Silmara Borges, faço parte aqui da equipe do projeto Soja Brasil e hoje vamos falar um pouco sobre mudanças climáticas na safra 24-25. E quem está aqui com a gente hoje é o meteorologista do Canal Rural, Arthur Miller. Arthur, seja bem-vindo. Olá, Silmara. Olá para você que nos acompanha aqui do podcast Soja Brasil, né? Muito bom poder estar aqui participando, trazendo aí, né, a melhor informação para o nosso produtor, já que a gente sabe, né, que o agro é um dos pilares da economia do nosso país. Eu já começo falando sobre isso, Arthur. A gente sabe que o agronegócio é a maior fonte de riqueza do setor. E muitas vezes as mudanças climáticas, ela comprometem o agro e muitos produtores precisam mudar as suas práticas, né, de uma safra para outra. O que você pensa sobre isso? Isso é uma grande verdade, né, Silmara? Que a gente está vivendo aí momentos muito diferentes, né? Quando a gente estuda aí questão climática, as coisas estão acontecendo de uma forma muito rápida e o que sobra para o produtor é ele ser resiliente, né, e buscar se adaptar, né? A gente está numa situação que o foco é a adaptação, não tem jeito, né? As coisas já estão acontecendo, enquanto o pessoal não se resolve aí sobre a questão da emissão de gases de efeito estufa, a gente tem que se adaptar. E aí o produtor, ele, né, buscando práticas sustentáveis, e também, a gente sabe, né, que o produtor brasileiro, ele preserva o meio ambiente também, e a gente sabe que quando, apesar de tudo que está acontecendo no globo, né, a gente tem uma coisa que a gente chama, né, que é o microclima, né? Então, se o produtor, ele preserva também parte da fazenda, favorece o microclima da região, então faz com que ele tenha ali uma mini proteção perante a tudo que está acontecendo. Vai proteger 100%? Não vai, né? Mas é muito melhor do que, né, se não tiver nenhuma área verde, porque a gente sabe que as florestas ajudam a aliviar o calorão, né, a reter umidade no solo também e principalmente, né, ajudam a distribuir chuva. Um dos efeitos que a gente tem quando a gente está com calor em excesso na atmosfera é de uma chuva mal distribuída. Ou seja, a tendência é chove muito em pouco tempo e em locais mais pequenos, né, do que ter uma chuva numa área grande, mas bem distribuída. Isso é um dos efeitos do calor, e o produtor já vem sentindo isso na pele. Isso que você falou, né, de um produtor falar, na minha fazenda choveu e na do meu vizinho não choveu, né? Então a gente pensa assim, o Brasil é um país tropical. Então no sul tem uma temperatura, no Mato Grosso tem uma outra temperatura, no centro-oeste, né? E o ano passado a gente sabe que o sul sofreu muito com a questão da chuva, né? E como que fica para essa safra, Arthur? Pois é, né? Principalmente o produtor gaúcho veio de 3 laninhas, período muito seco. Aí quando tivemos aí o ano com o El Niño, muita chuva, né? O Rio Grande do Sul aí pegou 2 enchentes, um ano passado em setembro e outro esse ano. E aí o que ele pode esperar, né, para esse ano? Bem, a gente está com uma laninha atrasada, né? Que de fato ela não está conseguindo se configurar justamente pelas águas aquecidas do Pacífico Equatorial, que não estão deixando ela se formar. E isso é um problema, porque aí a gente tem o clima a longo prazo comprometido. E o que a gente vem percebendo, né, pelo menos com as últimas rodadas dos modelos climáticos e tudo mais, é que, por incrível que pareça, novembro foi um mês tranquilo, né? Dezembro também aponta ser um mês tranquilo para as áreas produtoras no país, né? Com uma chuva um pouco mais em excesso, agora chegando no final da primeira quinzena de dezembro, mas no geral, umas condições aí que vão ajudar no desenvolvimento do cultivo, né? Então, eu não vejo, mesmo que se essa laninha se forme, ela não vai secar a chuva no Rio Grande do Sul, né? Claro, a gente pode ter um problema ou outro pontual, de uma chuva volumosa, mas quando a gente pensa no geral, ele é um cenário otimista, né? Salvo quando a gente tem formação de ciclone e tudo mais, que tem um tempo severo, granizo e vendaval, e não tem como dizer a longo prazo. O que acontece? A gente tem aí, até para o produtor que nos ouve, entender bem isso, porque tem uns que ficam bravos, né? Acham que mudança climática não existe e que efeito estufa é uma coisa que inventaram para tirar o dinheiro dele, né? Não é isso, né? A gente tem que esse problema
de efeito estufa já se remete ao século XVIII, quando começou a Revolução Industrial, né? Teve um químico famoso, o Arrhenius, que quando começou a Revolução Industrial, o pessoal já sabia que ia haver um aumento, né, de emissão de gases de efeito estufa, no caso, carbono, e a ciência está sempre pensando na frente. Então, na época, já fizeram um estudo, ó, quanto de carbono a gente tem que jogar na atmosfera para aumentar mais a temperatura. E ele fez os cálculos lá, que batem com o que está acontecendo hoje, né? E ele ganhou o prêmio Nobel, né? Então, não é uma coisa que inventaram faz 30 anos ou 50 anos. Só que acontece, lá em 1750, 1800, a gente não tinha a população que a gente tinha hoje, né? Então, aí, ou seja, teve a Revolução Industrial, começou o processo de emissão, né? Só que teve um boom de 1930 para cá, principalmente por causa, né, do estouro da indústria automobilística, né, essa queima de carvão mineral e tudo mais. E a gente, né, sabemos que em 2050 vão ser 10 bilhões de pessoas. E quando a gente vê a curva de concentração de CO2 na atmosfera, está em níveis que nunca foram registrados antes, né? Porque o que acontece? A gente estuda o passado para entender o futuro também. Então, tem uma coisa que se chama o testemunho de gelo, né? Quem já viu o filme O Dia Depois de Amanhã, é um filme muito bom, né? Ele aumenta um pouco lá, aquelas tempestades lá que se formam em uma semana e acaba com tudo. Mas, no começo do filme, tem lá o pessoal lá no gelo, tirando uns tubos de gelo. Aquilo se chama testemunho de gelo. E aquele gelo, ele armazena dentro das gotículas de ar aprisionadas informações da concentração de gases daquela época e também temperatura. Então, a gente sabe associar temperatura e gás de efeito estufa até 800 mil anos atrás, que é até onde vai o gelo, né? E essas medidas batem porque eles pegam tanto da Antártica quanto da Groenlândia, né? Para não ter um viés de hemisfério sul e hemisfério norte. Arthur, mas como é que você sabe o clima de 800 mil anos atrás e se o modelo às vezes erra a previsão para o mês para frente? Bem, nos últimos 50 anos a gente tem medido a concentração de CO2 na atmosfera com satélites e tudo mais. Então, a gente pega aí a camada superficial de gelo. Então, como a superficial de gelo bate com o que é medido, então o que está lá para o fundo também bate, né? Mas as mudanças climáticas, elas sempre ocorreram. Sim, e vão continuar ocorrendo. Desde a época dos dinossauros, desde que a Terra é Terra. O problema é que está acontecendo de forma muito acelerada, né? E a gente não tem, né, eu desafio, né, uma pessoa aparecer em público e falar qual que é o efeito natural disso. Porque muita gente começa a falar, é o Sol. Não, o Sol não é o Sol. Ele tem esse ciclo a cada 11 anos, que interfere principalmente nos meios de comunicação, né? Mas o Sol, se a gente pensar em termos de energia que ele está emanando, nos últimos 70 anos ele está mais enfraquecido. Então, ou seja, a gente tinha que estar falando de resfriamento global, né? Não de aquecimento global. Você falando em transição energética, até o diretor executivo da ONU, ele comentou que os investimentos também, eles têm que ser não somente na parte de energia eólica e solar. Existem outros setores também que necessitam desse tipo, né, de financiamento, né? Sim, eu acho que quanto mais leques de opções a gente tiver, melhor, né? A gente não pode depender só de uma coisa. Porque, enfim, as intempéries elas acontecem. Mesmo que se a gente ficar lá no bonitinho, o net zero que o pessoal quer chegar, a gente vai ter eventos extremos ainda, né? Eu gosto de falar sobre a questão do aquecimento global, que é diferente de mudança climática, é que ele intensifica os fenômenos e aumenta a frequência. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que a cada 80 anos tem uma enchente no Rio Grande do Sul, que se espera, devido a ciclos naturais. Se você promove o aquecimento, você vai começar a ter enchentes a cada 20 anos, 15, 10, 5. E aí, se era uma enchente de 400 milímetros de chuva, vira uma enchente de 800. Esse que é o problema, né? As pessoas acham que vai acontecer uma coisa nova, não vai. As coisas acontecem com mais frequência. E se acontece com mais frequência, trazer mais prejuízo e mais insegurança, né? Então, esse que é o problema. Então, só para o produtor entender, qual que é a diferença de aquecimento global para mudança climática? Então, mudanças climáticas é todo o ciclo natural da Terra, né? Porque o clima ele vai mudando. Porque o que acontece? Quando a gente fala
de clima, a gente fala em vários aspectos, né? Então, vamos pegar na visão astronômica da coisa. A Terra, ela gira no próprio eixo, ela tem uma inclinação em relação ao próprio eixo, né? Então, até para o produtor entender um pouco, né? Provavelmente na infância, né, dos produtores, muita gente já jogou peão, já brincou de peão, Silmara? Eu já. Quando o peão ele tá perdendo velocidade, ele não começa a bambear. Sim, Então a sim. Terra faz isso. Então, pelo fato dela ficar fazendo essas inclinações, vai ter áreas da Terra que vai receber mais sol e menos sol. E essa diferença de energia faz com que tenhamos ventos em direções diferentes, o clima muda, porque a gente já parte do princípio da diferença de temperatura do eixo. O que eu quero dizer é que essas mudanças devido ao eixo, à rotação do eixo da Terra, são imperceptíveis para nós humanos. Porque são ciclos de 30, 100 mil anos. A nossa vida é o quê? Quem vive bem vive até 80, 90. Então a gente não tem tempo de vida suficiente na Terra para perceber isso. Esse que é o problema. O aquecimento global, né? O que é? Ele tem, né, o que é confundido. Você tem processos de aquecimentos naturais da Terra que entram nessa questão que eu falei do eixo da Terra que a gente não sente. Que o pessoal fica falando que é tudo natural. O que a gente chama de aquecimento global é exatamente o processo, né, em que os seres humanos expelem mais gases de efeito estufa na atmosfera. Né? Porque como eu falei no começo, o gás de efeito estufa, ele é o gás da vida, né? Então, o que acontece? Hoje, a temperatura média do globo, ela é de 15 graus positivo, por causa do gás. Porque o que acontece? O Sol, ele emite radiação de onda curta. E, a partir do momento que ele encosta numa superfície, no solo, na pedra, em nós, ele aquece. E aí, a superfície emite radiação de onda longa, que é aquele calor. Né? Quem nunca ficou numa fila no trânsito vem aquele mormaço do chão. E isso é o calor. E o que acontece? Os gases de efeito estufa, CO2, metano, né, tudo mais, eles são bloqueadores. Ou seja, esse mormaço que a gente sente no chão, em vez de ele ir embora para o espaço, ele fica aprisionado na Terra. Então, quanto mais você tem esse gás, o que acontece? Mais o calor fica aprisionado. Não é o Sol que está emitindo mais energia. Então até eu gosto de fazer a analogia com o churrasco, né? O pessoal vai fazer um churrasco no domingo, aí vem a família toda, o pessoal começa a assar carne mais cedo para garantir que vai ter comida para todo mundo no almoço. Aí o que acontece? Começa a sair a primeira leva de carne e embrulha no papel alumínio, né? Então o gás de efeito estufa é como se fosse o papel alumínio. Né? Então, quanto mais gás de efeito estufa, é como... Ele mantém aquecido, né? Quanto mais gás, é como se você desse mais voltas de papel alumínio na carne, ou seja, mais o calor fica aprisionado. É esse que é o problema. É só esse. Só que a gente não pode tirar todo ele, porque a gente precisa do calor também para sobreviver. Turi, a gente sabe também, né, que a influência do clima da soja, ele é determinante para a produtividade e qualidade da colheita, né? Porque a gente sabe que cada fase de desenvolvimento ali da lavoura exige condições climáticas específicas, né? Então, como que fica agora? Pois é, então agora o que a gente teve foi uma chuva, né, tirando alguns problemas pontuais, como agora no sul de Mato Grosso do Sul, né, muita chuva em 24 horas, mas é uma umidade que se espalhou. Então, para os produtores que ainda estavam esperando essa umidade vir, vai conseguir finalizar o plantio, né, e acelerar os trabalhos em campo. Para quem já plantou e já está no desenvolvimento inicial, um problema. Não pela falta de umidade, mas porque está com muita nebulosidade. Então a falta de luminosidade já vem afetando o fotoperíodo, que é o caso de Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais também. Então isso pode ter um impacto lá na frente. Mas a gente vai ter uma janela já de ter um tempo um pouco mais firme na segunda quinzena de dezembro, que vai ter um sol ali bom, né, que vai ajudar a recuperar um pouco, mas esse desenvolvimento inicial já ficou um pouquinho comprometido, né? Não é quebra de safra nem nada, mas são coisas que vão se somando até o final da safra, né? A gente tem aí que vai ser um janeiro e um fevereiro mais chuvoso também, o que vai ajudar, né, principalmente nos estágios reprodutivos e principalmente na fase de enchimento de grão. O problema é que como essa chuva tende a se estender por fevereiro e março, né, pega a colheita. Né? E aí vai prejudicar a maturação, né, secagem do grão e até para armazenar, né, porque é muita chuva.
Então, eu vejo, se der certo de ter janelas de tempo firme lá em fevereiro, março, que não tem ainda como cravar, que semana que vai ser isso, é para ter uma safra recorde, né? Porque mesmo com esses problemas, o clima vai ajudar. O problema é chover muito na hora da colheita, né? Então, comparando ao ano passado, eu tenho uma perspectiva melhor, né, para a soja, porém não para o milho, porque não por causa que o clima não iria contribuir, mas é que perdeu a janela, né? Já atrasou muito para plantar a soja e se chover, né, na época da colheita, aí vai atrasar mais ainda para o início do plantio do milho, né? Então eu vejo aí um cenário menos otimista para o milho, justamente aí pela falta de janela, né? Arthur, eu acho que é isso. Obrigada pela sua participação aqui mais uma vez no podcast Soja Brasil. E sempre que você quiser contribuir aqui com o nosso podcast, seja muito bem-vindo, viu? Pode me convidar que eu venho sim. É muito bom, né, poder contribuir com informações para os produtores de norte a sul do país. A gente sabe que 90% do que vai ser da colheita depende do clima, né? Então o pessoal está sempre antenado na meteorologia. E eu fico feliz de poder estar contribuindo, então pode contar comigo aí para vir mais vezes, né, para poder trazer aí, né, a melhor projeção aí para o produtor. Mas, né, apesar de todos os pontos negativos que eu coloquei, o produtor não desanima não. É um cenário otimista, né? Temos aí alguns problemas pontuais, mas nada que faça aí o produtor perder dinheiro, né? Eu vejo que esse ano ele vai se recuperar perante as intempéries, né, que foram de 2023, então eu vejo aí uma safra 24, 25, o produtor aí com o dinheiro no bolso. Que bom, que assim seja. O podcast Soja Brasil é realizado pelo Canal Rural, pela ProSoja Brasil, tem patrocínio da Mitsubishi, Ihara, Campo Forte e Intacta 2 Extend, coordenação técnica da Embrapa e coordenação técnica das Safras e Mercado, e consultoria da Harvard Agribusiness School e Climatempo. Bom, nosso podcast fica por aqui, até mais.